Chegamos ao dia 3 de novembro. Um feliz domingo para você. Que seja um domingo de descanso, domingo de paz. Se porventura você está trabalhando, que o Senhor te dê forças, renove a tua esperança, que o Senhor seja contigo neste domingo, neste dia. E vamos mais uma vez ouvir a palavra de Deus, refletir acerca do que o Senhor quer falar ao nosso coração no dia de hoje. Considerado fiel. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Olhando de uma perspectiva humana, o registro do apóstolo Paulo como um perseguidor zeloso dos cristãos deveria tê-lo impedido de ser usado no serviço do Senhor. Paulo era conhecido como grande pecador, um blasfemador, perseguidor e um violento agressor. Tudo mudou quando Deus salvou Paulo. Ele abraçou a vida cristã com o mesmo fervor que tinha se oposto a ela. Paulo lutou para ser fiel em cada tarefa, não importando se fosse pequena ou grande. Finalmente, por causa da fidelidade de Paulo, Deus confiou a ele ser um dos seus maiores promotores do Evangelho. Paulo compreendeu que tudo que tinha conquistado para o reino de Deus era devido ao poder de Deus, que o capacitou. Ele não foi iludido pelo pensamento de que sua própria inteligência ou capacidade pessoal cumpriram a vontade de Deus. Em vez disso, Paulo foi grato pela oportunidade de ser testado e encontrado fiel em qualquer tarefa, não importando o tamanho. A sua habilidade de servir a Deus, ela não está baseada em seu passado, mas na sua fidelidade no dia de hoje. Se você for fiel com a tarefa que Deus confiar a você, Deus irá capacitá-lo a realizá-la. Não faça distinção entre as tarefas menores e as maiores que Deus lhe der. Paulo viu cada uma delas como um privilégio que ele não merecia. Se Deus lhe pediu para orar por alguém, para ministrar alguém com uma necessidade, liderar um estudo bíblico ou cuidar de alguém doente, lute para ser fiel. Você vai experimentar a capacitação de Deus na medida em que servi-lo. Se você for fiel no pouco, Deus irá confiar mais a você. Você será capaz de se unir a Paulo em louvar a Deus por ter encontrado você fiel e por colocá-lo ao seu serviço. Considerado fiel. Será que você se considera alguém fiel? Não só a pessoas, não só aos seus relacionamentos, mas principalmente na questão que nós estamos falando aqui da nossa vida com Deus. Olha como Paulo ele se descreve fiel, né? E ele dá graças a Deus por isso, porque ele entende que a fidelidade que ele está tendo nesse momento não é dele. É Deus que está o fortalecendo, o sustentando, dando graça para que ele responda com fidelidade, queridos. Isso é muito interessante. E o que eu acho mais interessante na história de Paulo, quando você vai olhar, observar na sua conversão, algo que me impacta muito. É como o autor diz aqui, que a mesma intensidade com que Paulo ele servia aos deuses que ele acreditava, as leis que ele acreditava, a ideologia que ele acreditava antes de ser cristão. Paulo, quando ele passou a ser cristão, quando ele se converteu, quando ele teve esse encontro com Jesus, né, que Jesus o derrubou do cavalo, literalmente, ele não diminuiu seus esforços. Ele não passou a seguir Jesus de uma forma diferente, ou mais devagar, ou com menos esforços. Pelo contrário, a Bíblia diz que Paulo passa os 3 dias que ele passou cego, em que Jesus o paralisou literalmente para ter esse encontro com ele. E após esses 3 dias, a Bíblia é muito clara. Ela vai falar que ele se levanta, ele come e ele parte para pregar.
para fazer aquilo que ele sabe. E o que eu fico observando é que muitas vezes nós não somos fiéis, queridos, nem naquilo que nós sabemos fazer. Às vezes você é uma pessoa que tem facilidade de comunicar, em falar com as pessoas, em se comunicar no trabalho, se comunicar dentro da sua família, com amigos. Você é alguém expressivo, comunicativo, mas ou quando você se converteu, ou quando você está na igreja, ou quando você está diante de algo que é do Senhor, você não consegue ter a mesma expressividade, a mesma intencionalidade. Por que que isso acontece? Por que que muitas vezes nós somos mais dados a coisas lá externas, a coisas lá fora? Porque nos preocupamos, porque depositamos mais os nossos esforços, porque nos esforçamos mais com coisas externas. E quando chega quando nos deparamos no reino de Deus, com as coisas de Deus, na igreja ou para pessoas, né, que estão ali correlacionados, a gente não tem a mesma intensidade. Isso é algo que me chama atenção, porque Deus observa, sabe? Deus observa todas as coisas. E quando Paulo ele consegue se descrever dessa forma, é porque ele está consciente de que ele está depositando em Deus o mesmo esforço que ele depositava antigamente, com os conhecimentos, né? E as vãs doutrinas que ele acreditava. E quando Paulo ele declara isso, ele está dizendo assim: poxa Deus, eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor que primeiro me deu forças para continuar, me deu forças para não desistir, embora o meu passado seja um passado ruim, embora essas mesmas pessoas que eu estou aqui agora evangelizando são pessoas que eu estava perseguindo, embora as pessoas queiram me matar, me crucificar porque eu causei muito mal a elas. Embora tudo isso que me aconteceu, o Senhor me confiou a responsabilidade de levar o teu nome adiante, de falar do teu nome. Você consegue entender isso? A importância que é você ter consciência do que Deus fez na sua vida? Deus confiou a você a palavra dele. Deus confiou a você conhecer ele e fazê-lo conhecido. O problema é que a gente entra na igreja, se converte, recebe o Senhor, né? Ou vai para uma igreja, faz as nossas orações, tem a nossa fé ali, né? Até fundamentada, a gente tem uma fé, uma vida cristã ali firme, mas não conseguimos ter o entendimento da responsabilidade que nós temos como cristãos. E quando eu falo cristãos, eu não falo cristãos de igreja A e de igreja B, de religião A e de religião B. Eu falo cristãos, pessoas que creem no Cristo, pessoas que sabem que aceitaram e reconheceram a Jesus como seu Senhor, como Cristo de suas vidas. Porque tem gente que não reconheceu nada. Tem gente que tem Deus como uma figura cósmica, como uma força maior, como algo do universo, sabe? Como um sentimento apenas. Mas não, queridos. Deus, Jesus, são pessoas distintas que se formam uma, que existem de forma espiritual, mas existem. E que sim, elas se materializam. Mas como pode se materializam? Elas se materializam através da minha e da sua fé. Através de sinais que nós vemos todos os dias. Quantas vezes nós amanhecemos com a preocupação e o Senhor vai lá, faz acontecer algo que responde a nossa preocupação. Quantas vezes estamos ali pensando, preocupados com algo e o Senhor faz ali aquele algo se desenrolar, sabe, ser desfeito. Quantas vezes o Senhor conduz o nosso dia de uma forma que nem eu e você sabemos. Quantos livramentos que nós não temos conhecimento. Quantas coisas Deus faz e nós não sabemos, queridos. Mas a palavra de Deus diz que Ele faz. A palavra de Deus diz que Ele acompanha, que Ele ouve, que Ele está do nosso lado, que Ele estará ao redor de nós. Então eu preciso crer nessa palavra. E quando eu creio nessa palavra, quando eu me submeto a ela, eu posso me considerar alguma coisa. E aí eu quero perguntar a você: você se considera fiel ao que Deus tem entregado em suas mãos? Ao que Deus tem mostrado a você? E não é só
ser fiel, queridos, no evangelizar, no pregar, no cantar, no ter um ministério estabelecido como Paulo tinha. Porque Deus confiou a você conhecer Ele. E será que você tem sido fiel em fazer Deus conhecido através da sua vida? Nos exemplos que você dá, nas experiências que você vive, as pessoas que estão ao seu redor, né, os seus familiares, as pessoas da igreja, no trabalho, elas têm visto algo em você que reflitam ou remetem a ver Deus? Será que a gente está conseguindo viver dessa forma? Ou nós estamos vivendo, mostrando muito mais a minha preocupação terrena, a minha preocupação com o que está acontecendo, a minha preocupação. Queridos, nós não podemos ser crentes que estão preocupados e aterrorizados com as estatísticas do mundo. Porque eu não posso. As estatísticas do mundo, o sofrimento, a dor, a morte, a perseguição, a violência, sabe? As doenças, tudo isso que está acontecendo e que hoje nós estamos vivendo numa geração que a gente olha assim, tá maior, né? Tá pior. Não, isso não é para que isso roube a sua paz, tire a sua atenção, desfoque o seu olhar. Essas coisas acontecem. O que é que a palavra de Deus diz? Que os sinais iriam a quê? Perseguir e acontecer para os que crerem. Agora, esses sinais ruins, os sinais que estão relacionados à volta de Jesus ou à maldade no mundo, eles precisam despertar em nós a fidelidade em Deus, a ponto de que eu seja fiel, a ponto de que eu venha, ao invés de reclamar, eu venha falar da palavra de Deus, ao invés que eu venha recuar, ter medo, me intimidar, eu venha me posicionar e falar para as pessoas, sim, o diabo ele oferece tudo isso, o diabo está fazendo tudo isso com as pessoas, ele está destruindo a geração, mas existe esperança em Deus, existe reconstrução em Deus, existe fidelidade no Senhor, existe amor no Senhor, existe novo começo em Deus, existe tudo no Senhor. Eu não posso, queridos, eu não posso me limitar, o meu olhar, a minha intenção, a intenção do meu coração, os meus sentimentos, sabe, no que tem acontecido. Porque muitas pessoas estão sofrendo disso. Porque hoje em dia tudo tá assim. Porque os homens estão dessa forma, as mulheres estão dessa forma. E aí, como é que eu fico nesse meio? Eu fico como Paulo, dando graças a Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Eu fico como Paulo, que dá graças a Deus, porque renovou a minha mente, porque está me dando força para não me conformar com este mundo e renovar todos os dias pelo entendimento da palavra de Deus. Eu preciso estar como Paulo, dando graças a Deus pela vida que eu tenho, dando graças a Deus que embora tenha se perdido, tenha se passado, coisas ruins tenham acontecido, mas eu estou aqui. Nós estamos aqui para falar do amor de Deus, para nos fortalecermos, para ser esperança da vida das pessoas que estão do nosso lado. Queridos, o mundo não acabou. O mundo não acabou, você não morreu. Polly, mas talvez esse áudio chegue para alguém que esteja num leito de hospital. Talvez você esteja nessa situação com um diagnóstico ruim, né? Com um diagnóstico de morte. Quero te dizer, queridos, se agarre com o Senhor, porque ainda que você morra, ainda que para você a sua missão aqui na terra seja realmente ir primeiro do que uns, vá com o Senhor, se apegue com o Senhor. Creia na sua cura até os últimos minutos. Tenha a esperança de ser curado, de ser liberto, de ter uma vida em Deus agora. Além de você crer nisso, creia que Deus é o teu Senhor. Creia que Deus, Ele é o Cristo. E dê graças ao Senhor por todas as coisas. Deus quer levantar um exército. Deus quer forjar em nós, queridos, homens e mulheres que não vivam porque Deus fez, porque Deus me deu, porque eu tenho, porque Deus me respondeu. Deus quer forjar em nós
um caráter de homens e mulheres de que entendam que com o Senhor o morrer é lucro. Porque hoje ou amanhã ou depois de amanhã eu quero ir para a eternidade. Mas se o meu pai determinar que eu tenho que ir antes, amém. Amém. O que eu não quero na minha vida é não estar lá, é não alcançar essa eternidade, é não me encontrar com o Senhor. Você consegue entender isso? É você entender assim, olha, a morte vai chegar para todos nós. Hoje ou amanhã ou depois de amanhã, eu preciso viver o meu hoje de forma que aquilo que vai me acontecer seja lucro, independente do que aconteça. É claro que é natural. Como seres humanos, nós não queremos ir agora. Queremos viver, porque viver é bom, estar aqui é bom, desfrutar, né, dos benefícios da vida é maravilhoso. Mas, queridos, quando você entende que Deus, sabe, quando você já está com sua vida ali entregue, entende que Deus ele é tudo, você entende também que se assim for o plano de Deus te tirar da terra, eu não sei para quem eu estou falando isso, talvez alguém precise ouvir isso, né? Eu quero te dizer assim que se essa for a vontade do Senhor, eu quero que você, apesar de ser temeroso a gente falar isso, apertar o nosso coração. Eu digo isso com aperto no meu coração porque eu tenho 2 filhos pequenos. Porque, humanamente falando, a gente tem inseguranças, né? Quando a gente parte, eu imagino a dor de uma mãe que morre por conta de um tratamento de câncer que Deus permite levar e deixa filhos pequenos e deixa uma história aí para outras pessoas continuarem. A gente tem esse apego de achar que as pessoas não vão conseguir dar continuidade, de que as pessoas não vão cuidar, mas querido, se a nossa vida está nas mãos de Deus, Deus vai providenciar todas as coisas. Eu preciso crer dessa forma. Ah, Paulo, você crê sempre assim? Não. Mas como que você não crê sempre assim? Eu creio que eu preciso viver assim. E é nessa certeza que eu vou vivendo um dia após o outro. Às vezes a gente falha, queridos. Às vezes a gente tem medo. Às vezes a gente tem dúvida de algumas coisas. Às vezes a gente fraqueja. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu sou humana, nós somos humanos, mas não permita que a sua humanidade te paralise, sabe? É como Jesus falou, Pai, afasta de mim este cálice. Mas o Senhor lembrou, Jesus lembrou de que o cálice, por mais doloroso que fosse, era melhor passar com o Senhor. E ele automaticamente ele falou, mas, contudo, que seja feita a tua vontade. Então, queridos, descanse no Senhor, não se sinta culpado por ter medo, por fraquejar, por não ter uma fé como de alguém que você acha que tenha mais fé que você. Seja você em Deus alguém sincero e alguém que você possa se considerar fiel, alguém que tenha respondido às expectativas de Deus na mesma intensidade com que você responde à expectativa do seu patrão, da sua mãe, do seu pai, dos seus líderes aqui na terra. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. O mesmo amor, a mesma intensidade, a mesma paixão, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem rege todas as coisas. E é Ele que merece a nossa resposta com amor e gratidão. Que Deus te abençoe e te dê um domingo abençoado, em nome de Jesus.